que conversou sobre o Instituto apenas com o senhor, sobre a questão da compra desse prédio, com Paulo Okamoto, Desse prédio. Desse prédio. E com relação ao senhor Emílio Odebrecht, o senhor conversou a respeito do prédio, da ideia e da ideia do Instituto? Nunca. Eu vou repetir alto e bom som. Eu não discutia Instituto enquanto eu fui presidente da República, nem com a minha mulher, nem com meus filhos, nem com meus ministros. Eu não queria discutir o meu futuro enquanto eu estivesse preocupado com o povo brasileiro dirigindo esse país. Pois não. Consta dos autos, juntado no evento 928, anexo 8, uma pauta de reunião do senhor Emílio Odebrecht, o senhor ex-presidente, da qual consta, realizada no dia 30/12/2010, da qual consta, dentre diversos outros temas elencados, o primeiro deles era a passagem do histórico da parceria, isso no penúltimo dia do seu mandato. Disponibilizar apoio junto ao Congresso era um dos outros itens da pauta. E ao final, referido nessa pauta, com ele, ou seja, falar com ele, Estádio Corinthians, Obra Sítio, 15/1, primeira palestra Angola e Instituto. Pela ordem, Excelência, pela ordem. Primeiro, isso... não, na verdade, primeiro que esse documento é apócrifo. Segundo, que esse documento é objeto de um incidente de falsidade que não foi solucionado. Então, tendo em vista que existe um incidente de falsidade não solucionado pelo juízo. Então, me parece que esse documento... Essa pauta de reunião? Este documento foi juntado no dia 30 deste mês pelo senhor Marcelo Odebrecht. Não, foi juntado pelo Ministério Público. Sim, que o senhor Marcelo Odebrecht forneceu ao Ministério Público... apresentado por Emílio Odebrecht no bojo do seu acordo de colaboração. Eu só gostaria de ter a palavra... A questão aqui, não é momento de discutir a autenticidade desse documento. É uma pergunta se conhece, não conhece, e se isso não aconteceu. É que você vai responder. A questão de decidir se o documento é falso, se é verdadeiro, se é unilateral, é outro momento, doutor. Não é o do seu cliente que vai responder. Existe um incidente de falsidade, primeiro. Isso é Segundo, doutor. eu observo que isso, na verdade, não é uma agenda, é um documento apócrifo. Perfeito. Mas, assim, o Ministério Público está indagando ao acusado sobre ele. Simplesmente ele vai responder sim ou não, branco ou preto. Não pode pedir a pergunta em relação a isso. Não estou impedindo a pergunta, é que a pergunta afirma que seria um documento. Que seria uma agenda. Então, o que eu estou observando, em primeiro lugar, é que isto é um papel apócrifo. Segundo lugar, a defesa técnica arguiu um incidente de falsidade em relação a este documento e em relação a outros, que não foi sequer processado pelo juiz até o momento. Não, está sendo processado. Não, vai ser decidido no momento próprio. É que Vossa Excelência não processou na forma da lei. Agora o momento é diferente, agora é o momento interrogatório. Certo. Então, nós estamos ouvindo o seu cliente e as perguntas são feitas, só que a defesa tem a oportunidade de responder. A defesa não só tem o direito, como tem o dever de fazer as suas colocações, e eu tenho esse direito, apenas que Vossa Excelência leve em consideração esses aspectos. Senhor ex-presidente, no dia 30/12/2010, no penúltimo dia do seu mandato, o senhor teve reunião com Emílio Odebrecht e com a presidente Dilma? Primeiro, fazer uma resposta dessa coisa. Primeiro, essa agenda é mentirosa, ela não existiu. Se alguém escreveu isso, esqueceu, sabe, de colocar um pingo de verdade aí. Eu conversei com o Emílio Odebrecht no dia 30 de dezembro, era o penúltimo dia. Eu tinha ido à Bahia inaugurar 1 milhão de contratos do Minha Casa Minha Vida, e o Emílio Odebrecht me pediu o seguinte: presidente, eu estou em Brasília, eu estou passando o comando da empresa para o Marcelo Odebrecht, e eu estava querendo ver se a presidenta Dilma nos recebia. Eu falei que a Dilma é possível receber, recebeu. Eu acho que não durou 10 minutos essa conversa. Não durou 10 minutos essa conversa. Até porque a Dilma estava em fase de preparação, de escolha de ministério, em fase de preparação da toma de posse, que era dia 1º de janeiro, e, portanto, a Dilma não tinha tempo de fazer a agenda, sabe, só se o Papa pedisse. Esse Papa, né, pedisse, ele possivelmente faria. Mas a Dilma não tinha mais agenda. A Dilma acho que atendeu num gesto de cortesia.
O senhor referiu esta reunião ao senhor Palocci no dia seguinte? Não. Aí é outra coisa, sabe, senhor Palocci. Eu vi atentamente o Palocci contar essa história. Eu vi. E a disfarçatez do companheiro Palocci foi de tal magnitude que ele inventou uma história. Como o Emílio foi lá, foi discutir um fundo que tinha sido criado e foi discutir a manutenção desse fundo, a manutenção da relação dele com a Dilma. Eu não sei se vocês sabem que a Dilma foi a mulher que cuidou do PAC. E foi o maior programa de investimento em infraestrutura da história recente desse país. Qual que é a relação? E, portanto, a Dilma prestava conta à imprensa a cada 3 meses. E qualquer empresário que tinha obra de infraestrutura nesse país conversava com a ministra Dilma Rousseff. Porque ela foi denominada por mim, em junho de 2007, na favela da Rocinha, a mãe do PAC. E eu exigia que ela tivesse entrevista coletiva a cada 3 meses. Certo, senhor presidente, mas aí está saindo do objeto. Não estou saindo do objeto, não, isso faz parte do objeto. Não, mas não sei não faz parte doutor Moro, faz parte do objeto coletiva, saber a relação da Dilma com as pessoas. Não, mas então, diga mais diretamente a relação da Dilma com o senhor Emílio ou com o senhor Odebrecht, não tem cidade de a Dilma tinha relação com as empresas, porque a Dilma era a ministra que cuidava do PAC. Certo. É importante saber disso, porque eu sei qual é a malícia da pergunta. E eu sei a resposta do Palocci aqui. Eu vou dizer uma coisa, doutora. A pergunta é objetiva. O senhor eu acabei de dizer, ao senhor Palocci, o Emílio teve no Palácio de Estrita numa conversa que não deve ter durado 10 minutos. Certo, não tratou de instituto, não tratou. Jamais, eu vou dizer para a senhora aqui, jamais. O Emílio Odebrecht, que é um empresário que eu tenho um profundo respeito, tratou comigo de qualquer dinheiro para o PT. Jamais. Eu não era tesoureiro do PT, eu não era da direção nacional do PT. O PT tinha tesoureiro e a campanha tinha tesoureiro. Portanto, não havia porquê ir conversar comigo. Eu nunca admiti, nem ao Emílio, nem a nenhum empresário deste país que discutisse comigo um centavo. Nunca. Por isso que eu digo sempre, eu desafio vocês do Ministério Público, da Operação Lava Jato, desafio a Polícia Federal a encontrar nesse país alguém que discutiu comigo R$1. O senhor Emílio Odebrecht, em depoimento prestado aqui ao juízo, informou que o senhor credenciou Antônio Palocci para ser a pessoa com quem a empresa faria contato via Marcelo Odebrecht no momento e no momento anterior a Marcelo Odebrecht a Pedro Novis. Que o senhor credenciou Antônio Palocci para ser a interlocução entre a empresa e o senhor o senhor ex-presidente. Eu não sei qual foi a pergunta que levou Emílio Odebrecht a dizer isso, mas deixa eu dizer uma coisa. O Palocci não era da direção do PT. O Palocci não era tesoureiro de campanha. Portanto, o Palocci não cuidava de dinheiro. Ora, se alguém se apresentava para algum empresário utilizando o meu nome, é outros 500. É uma outra ação que vocês vão ter que mover contra quem se aproveitou do meu nome. Mas nunca foi dada autorização ao Palocci, a quem quer que seja, para negociar recurso com qualquer empresário nesse país. Se alguém quisesse conversar com finanças, fosse procurar o tesoureiro da campanha, o tesoureiro que tem endereço fixo, que prestou conta da campanha, que entregou na Justiça Eleitoral, ou se quiser conversar com doação ao PT, sabe, procurar o tesoureiro do PT. O senhor realizava reuniões frequentes com o senhor Emílio Odebrecht? Muitas reuniões com o Emílio e com todos os empresários. Eu vou repetir. Qual era a frequência anual eu criei o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Um conselho que participava os mais importantes empresários brasileiros, participava índios, participava pastores, Marcelo Odebrecht participava padres, participava o movimento negro, participava sindicalista. Eram por volta de 100 pessoas das mais importantes do país. Eu quero crer que o Marcelo Odebrecht participava. Eu quero crer. E o senhor José Carlos Bonlai também? Acho que participava.
Por designação do senhor? O senhor não, eu não nomeava as pessoas eram indicadas pelos ministros, sabe? Normalmente discutindo com o ministro da área que cuidava disso, que era o ministro da organização política, e esse ministro trazia para mim a lista de nomes, se eu referendava, se eu tinha veto, e eu validava os nomes, e essas pessoas passavam a participar do Fórum Social Mundial, que prestaram um grande e relevante serviço à República Federativa do Brasil. Essas questões não são relevantes, o Conselho... Como houve a menção, há nos autos a comprovação dessa designação, inclusive de Marcelo Odebrecht, por isso fiz a pergunta. Voltando à questão do imóvel da rua Aberbeck, o excelentíssimo magistrado indagou o senhor sobre um e-mail trocado entre Marcelo Branislav, assessor de Palocci. Marcelo dizia que ia atualizar Antônio Palocci sobre o novo prédio. Marcelo e Antônio Palocci relataram em juízo que esse novo prédio era o da rua Aberbeck. O juízo perguntou ao senhor a propósito dessa troca de mensagens e o senhor disse que não deu ordens para ninguém tratar do Instituto antes de sair da presidência, né? Mas por que Antônio Palocci, nessa mensagem eletrônica, estava em contato com Roberto Teixeira? O senhor sabe dizer? A senhora poderia ter perguntado para o Palocci. A mensagem de chefe referente ao prédio institucional, RT adiou para esta quinta-feira. A senhora poderia ter perguntado para o Palocci, que veio aqui. Ou pode perguntar para o Roberto, que vai prestar depoimento tal dia. Eu não sou obrigado a saber dos e-mails do Palocci, para o Emílio Odebrecht, para o Marcelo Odebrecht, para quem quer que seja. Eu não sou obrigado a saber. Mas o senhor sabia que Roberto Teixeira estava lidando com este imóvel da rua Aberbeck? A senhora está dizendo, eu disse aqui para o doutor Moro, que o Roberto Teixeira deve ter sido contratado para legalizar para o senhor Glauco o terreno, que estava totalmente legal, segundo a declaração do seu Glauco. É isso. É que foram arrecadados na sua residência em São Bernardo e-mails trocados em fevereiro e março de 2010 entre Roberto Teixeira, a empresa de Roberto Teixeira de nome Mito Participações, de familiares de Roberto Teixeira, e a corretora de imóveis Edna, falando sobre esse imóvel da rua Aberbeck. Estava na sua residência em São Bernardo, essa troca de e-mails. É o documento constante do anexo 267 não, o anexo 223 e 272 do evento 1. Doutora, deixa eu lhe falar uma coisa, doutora. Se o senhor desconhecia a participação de Roberto Teixeira com relação a esse imóvel, só deixa eu terminar a pergunta, como doutor. esses e-mails, como o senhor explica que esses e-mails tenham sido arrecadados na sua residência? Veja, eu não uso e-mail, porque não uso computador, por segurança. Tá? Tinha um presidente da República que dizia assim: se você quiser fazer as coisas e não quiser ser bilhotado por ninguém, não fale por telefone, não converse em restaurante. Caminhe com a pessoa e vá falando na estrada. Então, veja, eu não tenho e-mail, Marisa não tem e-mail. Ora, se um e-mail estava lá em casa, pode ter sido alguém que levou para dizer o seguinte... É uma cópia do documento. Eu não sei quem levou. Eu não sei quem levou. A senhora tem que esperar a resposta. A senhora interrompe a resposta. Eu não quero polemizar. Eu não quero polemizar. A senhora está fazendo a pergunta, a senhora tem que aguardar a resposta. Doutora, ele está desenvolvendo o raciocínio. Então a senhora pode aguardar o termo da resposta. Eu vou interromper um minutinho aqui. Então, responda. Eu não quero parecer indelicado com a senhora, mas se eu tenho muita suspeita de cópia. Tenho muita suspeita de cópia. Se a senhora tivesse me dito que estava no meu e-mail, no meu computador, eu dava um valor. Mas uma cópia de um documento na minha casa, quem é que achou isso? A Polícia Federal? É que eles estavam cuidadosamente guardados. A Polícia Federal, como é que a senhora estava cuidadosamente guardado? Pasta. Sabe? Houve a descrição no laudo. Então, deixa eu lhe falar uma coisa, querida. Eu hoje, passado todos esses meses, eu tenho muita suspeita do comportamento da Polícia Federal nessas ocupações. Muita. Quero deixar claro que eu tenho muita suspeita da Polícia Federal nessas ocupações. Tá? Só para a senhora saber. Por isso eu não posso dar crédito à cópia de um e-mail.
E o senhor também disse que desconhecia o envolvimento de José Carlos von Lai na compra desse imóvel e o contrato, a minuta de contrato de opção de compra estava também na sua residência.